Salve! Eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. E hoje eu tenho uma história, padrão, supra-sumo do Sem Tempo. História braba, história de boteco, história legal, história engraçada, história que dá um sustinho. O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Melhor eu poderia contar aqui no Sem Tempo aqui, que a gente conta essas historinhas de boteco, essas histórias de amigos, histórias engraçadas, esse padrãozão aí que vocês já sabem. E a história é de um grande amigo, que recentemente eu encontrei com ele em São Paulo, meu amigo Igor, que mora lá em Recife, porém ele veio participar de uma feira em São Paulo e conseguimos nos encontrar ali, nós e nossas excelentíssimas, para comer uma pizza. E ele falou: Rogério, eu tenho umas historinhas boas para você contar, para você ir lá no seu canal e caprichar contando lá também. Eu falei: demorou. A história ela é mais ou menos uma coisa envolvendo uma brincadeira ali que era muito comum ali entre ele e os amigos de infância dele, os primos, os vizinhos ali, na cidadezinha do interior onde ele nasceu, ali no interior de Pernambuco, pertinho de Recife e tal. E é uma coisa meio assim, uma crendice, uma lendazinha, uma brincadeira com lenda, e vocês vão entender. Onde basicamente as crianças tentam invocar uma cabra de outro plano, entendeu? Um bagulho meio louco assim, mas vocês já vão entender. Meu Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, ajuda o canal a crescer. Aqui no Sem Tempo é só contação de história. Vai lá nas playlists que você pega o jeito rapidão dos tipos de histórias que nós contamos aqui, assim vai. E eu prometo que o canal tá melhorando, fazer uns vídeos em bares e botecos de verdade, você é um pouco desse cenário. E é isso. Bom, vamos pra história aí que é o que importa aqui. Senta que lá vem a história. Seguinte, como eu falei, encontrei com meu amigo Igor, que hoje ele mora lá em Recife, veio participar da feira em São Paulo, comemos uma pizza e ele contou as histórias. Primeira historinha dele lá, a história que eu vou contar hoje. E é importante que vocês entendam que é uma história com cabra, mas não é a cabra cabriola, é uma criatura muito conhecida do folclore ali, principalmente Pernambuco, Piauí. É um ser quase que demoníaco, uma entidade muito, como que eu posso dizer assim, pesada, né? É um bicho sobrenatural que comia crianças, entendeu? Esse é o próximo vídeo. Tô preparando aí, tô terminando o roteirozinho sobre a cabra cabriola, tentando encontrar um relato bom pra juntar, igual eu sempre faço aqui. E hoje é só a lenda do Cai Cabra. Como eu comentei, o Igor tinha os amigos dele lá de infância e a criançada ficava pela rua mesmo, naquele tempo lá, há 25 anos atrás, mais ou menos isso. Eu não sei se estou deixando o Igor mais velho ou não. Igor, você releva que a minha memória já não é mais das melhores, né? E eu deveria ter anotado aquele dia lá e não anotei. E tinha a criançada da rua e tinha o Igor no meio. E como que funcionava? As crianças iam até uma árvore, uma goiabeira, e essa brincadeira consistia em elas darem as mãos em volta da goiabeira, um segurava a mão do outro, a criançada toda ali, e eles mentalizavam e apertavam firme ali na mão e desejavam que caísse uma cabra. Eu tentei pesquisar para ver se eu entendia um pouco mais do contexto dessa brincadeira. Eu acho que ela é muito parecida com uma coisa que tem aqui no interior de São Paulo. Não sei se você, que é de outros estados, tem isso também. As crianças na minha cidade, elas faziam assim com o dedinho. Quando o cachorro tava fazendo cocô na rua, né? Tava lá... Tô tentando deixar esse vídeo mais polido, tá? Então, vou falar cocô mesmo. Não vou falar coisas mais pesadas. Tá bom. Estava lá o cachorro na rua e quando duas crianças cruzavam o dedinho assim, o cachorro tremia as pernas ou o cachorro travava naquela situação. Era engraçado porque às vezes dava certo mesmo, não que eu fizesse isso sempre, mas molecada na rua, anos 90, anos 80 era bagunçado, vocês sabem, hoje em dia não façam isso. Hoje em dia aí, respeite aí os animaizinhos, beleza? Realmente. E as crianças lá no interior, lá de Pernambuco, como eu comentei, tinham essa brincadeira aí que o Igor falou, darem as mãos e acreditarem que ia cair a cabra. E eles faziam isso porque, quem já viu cabra aqui, cabra é um bicho que sobe em árvore, sabe? Sobe em casa, sobe em tudo que consegue, entendeu? Sobe em morro. Se a cabra é um bicho maluco, sobe mesmo. Sabia não? Então existia uma crendice ali que se as crianças dessem as mãos com muita força ali e desejassem, uma cabra verdadeira poderia cair da árvore. Porém, a lenda vai sofrendo mutações ali, né? Ela vai criando e pegando outros caminhos. Até que chegou nesse contexto de uma cabra sobrenatural aparecer. Oh my God! E o Igor me explicou o seguinte:
As crianças faziam isso em volta da goiabeira e elas desejavam, cai cabra, cai cabra, cai cabra. E aí vinha uma voz do além e falava, você quer mesmo que eu caia? Alguma coisa assim, entendeu? E aí as crianças falavam sim, e aí começava a cair os pedaços da cabra. Aí falava, cai cabra, aí caiu o chifre, aí caiu o rabo. Foi o que ela disse. Aí caía as patas. Até que ia caindo e formava uma cabra ali no chão, e se ela te pegasse, ela levava você embora de volta pro lugar de onde ela veio. Era mais ou menos essa brincadeira. E virava e mexia, as crianças encontravam uma goiabeira e faziam essa bendita dessa brincadeira aí do cai cabra. E beleza, e ficava nessa. Cai cabra, cai cabra, cai cabra. Até que um dia o negócio deu ruim e eu vou contar pra vocês. O Igor explicou que tinha uma praça lá, e a cidade estava começando a crescer. Isso como eu comentei, tô falando de 20, 25 anos atrás. E aí não tinha nem energia elétrica onde o Igor morava naquela época. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E o vilarejiozinho que ia se tornar uma cidade ali, estava começando a crescer. E tinha algumas obras, tinha umas casas em construção em volta da praça. Tinha umas casas mais afastadas. Mais ou menos isso. Coisa bem do interior mesmo, que vocês já pegaram o espírito da coisa. No canto dessa praça, mais ou menos isso, tinha uma goiabeira muito velha, muito grande ali, que ficava mais afastada das casas onde já moravam pessoas, só tinha a obra ali do lado, e aí as crianças podiam ficar por ali fazendo bagunça, tormentando, que ninguém reclamava com elas. E um belo dia, o Igor e seus amigos passaram por essa goiabeira à noite e decidiram fazer a brincadeira do cai cabra. Se fodeu! Um deu a mão pro outro, se juntaram e começaram. Cai cabra, cai cabra, cai cabra. E até então, isso era só uma brincadeira que nunca deu certo. Que nada tinha acontecido. Que nada do nada tinha acontecido. Só que o que aconteceu nesse dia? Uma voz do além, de repente, falou. Vocês querem que eu caia? Uma voz muito rouca. E aí vocês imaginem, aquela criançada toda, né? 8 moleque, tudo em volta da goiabeira, um segurando a mão do outro, brincando, achando que nada ia acontecer. E a voz pergunta pra eles, vocês Querem que eu caia? Mas naquele momento, a molecada, nossa, entrou em desespero. Um correu para um lado, o outro não soltou a mão do outro, e o que correu puxou ele. Aí um ficou travado ali, aí o outro correu e caiu, o Igor deu no pé. Até que o Igor e um amigo dele, o primo dele que estava sempre junto com ele, falou, o fulano ficou para trás. E aí eles olharam e tinha um moleque, que o moleque entrou em choque. O moleque entrou em choque, ele travou na frente da goiabeira e não sabia o que fazer, ele simplesmente se mijou, ficou travado ali. Eles voltaram lá e pegaram o moleque e fugiram com aquilo lá. Então, resumidamente, a brincadeira que até então era só uma brincadeira aconteceu. A voz do além falou, vocês querem que eu caia? E aí eles tinham que ficar segurando, não aguentaram a pressão e fugiram. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Tira! 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 E aí passou, e aquilo ali, ó, ficou. Até que um tempo depois, o Igor, o primo dele ali, os amigos dele, foram descobrir que possivelmente quem fez isso era um vigilante, uma pessoa que estava tomando conta de uma daquelas obras muito próximo ali da goiabeira, daquelas casas, coisas que estavam sendo construídas por ali próximo da praça. É pegadinha, caralho. E aí isso deu uma solucionada no caso daquele jeito, mas basicamente foi isso. Foi o dia que eles se ferraram com a brincadeira do cai cabra. E você, tem alguma brincadeira sobrenatural aí na sua região que você fazia com seus amigos? Alguma coisa meio esquisita que em algum momento deu ruim? Não! Conta aí nos comentários aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva por favor, curta, comenta. Ó, eu acho que o terceiro ou quarto vídeo na sequência desse vídeo aqui vai ser um vídeo específico sobre a cabra cabriola. Fudeu de vez! Era uma cabra, uma entidade que aparece em formato de cabra gigante voando, tem os dentes serralhados, olhos vermelhos e simplesmente come criancinhas. Ei, que viagem é essa, velho? É uma lenda muito típica lá de Pernambuco, Piauí, do Nordeste em si. E aí eu vou contar e vou procurar um bom relato para contar junto com a história de quem é a cabra cabriola e quem já viu a cabra cabriola, para ficar contextualizado. E eu também vou trazer, no próximo vídeo, outra história do Igor, onde ele pregou uma peça em uma romaria, onde a galera tava passando e passava por perto da casa de uma antiga idosa, que alguns chamavam de bruxa, alguns chamavam de assombração, e eles pregaram uma peça no pessoal da romaria ali. Então é um dos próximos vídeos que eu vou contar aqui. Valeu, até o próximo. Se inscreva aí, ó, conheça a Hora do Pesadelo lá no Spotify. Tamo junto.